Você já parou para pensar no quanto nós, como sociedade, nos tornamos especialistas em evitar a dor? Vivemos numa era de distrações intermináveis. Basta sentir um incômodo e já corremos para o celular, para uma série, para uma compra online, qualquer coisa que nos impeça de encarar o silêncio. É como se a vida tivesse se transformado em uma corrida desesperada por anestesia. Um alívio rápido que logo se desfaz, deixando-nos ainda mais frágeis. Mas existe uma pergunta inevitável que, cedo ou tarde, rasga o véu dessas ilusões. Qual é o sentido de tudo isso? Essa pergunta se torna ainda mais brutal quando atravessamos sofrimento real. A perda de alguém que amamos, uma doença que parece não ter fim, uma decepção que dilacera nossa alma. Quando isso acontece, não adianta mais fingir. As distrações se tornam pequenas demais diante do abismo que se abre. E é nesse ponto que entra a sabedoria de Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo e sobrevivente de Auschwitz, que descobriu no coração do horror uma verdade radical. O sofrimento em si não é o inimigo. O que destrói o ser humano é o vazio de significado diante da dor. Frankl entendeu que a dor, por mais cruel que seja, pode se tornar força quando sustentada por um propósito. Essa é uma chave capaz de mudar completamente nossa forma de existir. Antes de mergulharmos nesse tema profundo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Abismo da Mente. Aqui, não oferecemos respostas rápidas ou frases prontas, mas reflexões que tocam onde poucos têm coragem de olhar. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a transformar dor em força. Porque hoje, o que você vai ouvir pode mudar não só a maneira como encara o sofrimento, mas também a forma como enxerga a si mesmo. Durante o período mais sombrio da humanidade, em Auschwitz, Frankl viveu aquilo que parecia ser o limite da resistência humana. Ele perdeu a família, a liberdade, quase a própria dignidade, cercado por fome que corroía os ossos, frio que queimava a pele e a presença constante da morte. Ele poderia ter sucumbido ao desespero. Mas foi justamente ali, no epicentro do caos, que ele fez uma das descobertas mais importantes do século XX. Frankl percebeu que os que sobreviviam não eram, necessariamente, os mais fortes fisicamente ou os mais saudáveis, mas aqueles que ainda conseguiam manter viva uma chama interior, um propósito. Às vezes era algo pequeno aos olhos externos, a esperança de rever um filho, o sonho de terminar um livro, a lembrança de um amor que continuava vivo na memória. Mas era justamente isso que os mantinha de pé. O que Frankl observou é que mesmo em meio à degradação absoluta, o ser humano ainda preserva uma última liberdade, a de escolher sua atitude diante do sofrimento. Essa constatação se tornaria o núcleo de sua filosofia. Não é a ausência de dor que garante a sobrevivência, mas a presença de sentido. A dor pode até machucar, mas só se torna insuportável quando destituída de propósito. Essa visão que nasceu do inferno da guerra ainda ecoa em nossas vidas de hoje. Porque se em Auschwitz o sentido era questão de sobrevivência literal, em nosso cotidiano, o sentido continua sendo a linha que separa uma vida plena de uma existência vazia. Muito antes de Frankl, Nietzsche já havia antecipado essa verdade em uma frase que se tornou célebre. Quem tem um porquê para viver é capaz de enfrentar quase qualquer como. Para a maioria, é apenas uma máxima filosófica. Para Frankl, foi uma experiência encarnada na pele. Ele viu nos campos que aqueles que encontravam um porquê conseguiam resistir ao inimaginável. Não eram necessariamente os mais fortes, mas os mais convictos. Essa máxima se aplica muito além do cenário da guerra. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você desistiu de algo porque não sabia o motivo profundo de estar ali? E quantas vezes suportou dores intensas simplesmente porque havia um porquê maior sustentando sua luta? É disso que estamos falando. O sofrimento não é o problema em si. O problema é quando sofremos sem compreender para quê. Frankl nos lembra que, quando há sentido, a dor deixa de ser apenas destruição e passa a ser caminho. E esse talvez seja um dos maiores desafios da nossa época. Resgatar o porquê, em um mundo que nos ensina a buscar apenas o como. Vivemos em uma sociedade que idolatra o prazer e demoniza a dor. Somos treinados desde cedo
para acreditar que felicidade é ausência de sofrimento. Mas isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais tentamos evitar a dor, mais frágeis nos tornamos diante dela. As redes sociais, o consumo desenfreado, a busca incessante por entretenimento, tudo isso funciona como anestésico temporário. Mas quando o efeito passa, o vazio volta ainda mais intenso. É como se estivéssemos construindo uma geração inteira de pessoas incapazes de lidar com frustrações básicas, como se a vida tivesse que ser constantemente agradável para ter sentido. Carl Jung alertava para esse fenômeno quando dizia: toda neurose é, em essência, uma recusa ao sofrimento legítimo. Ao negar a dor, transformamos aquilo que poderia nos fortalecer em doença, ansiedade, depressão, vícios. O sofrimento, quando rejeitado, não desaparece. Ele volta mais disfarçado e se torna ainda mais corrosivo. Frankl enxergou isso de forma brutal em Auschwitz. Aqueles que não tinham um propósito rapidamente se entregavam. Não era apenas o corpo que morria, mas a alma que se desfazia na ausência de um horizonte. Entre cercas de arame farpado e o peso da morte, Frankl percebeu algo revolucionário. A última liberdade humana é a de escolher a atitude diante da dor. Mesmo quando tudo lhe foi tirado, saúde, segurança, bens, família, ainda restava algo que ninguém poderia arrancar: a decisão de não se entregar ao desespero. Esse insight mudou sua vida e depois mudaria a de milhões de pessoas. Ele compreendeu que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos escolher como responder. E é nesse espaço íntimo de escolha que reside nossa dignidade. Essa lição vale para todos os cenários da vida. Talvez você não consiga controlar o fim de um relacionamento, a perda de alguém amado, uma doença inesperada, mas sempre pode escolher: vai se entregar ao vazio ou vai transformar essa dor em chamado? Frankl nos mostrou que, mesmo diante do insuportável, o ser humano pode resistir quando encontra um porquê. Frankl nos ensina que o sofrimento não precisa ser um beco sem saída. Pelo contrário, ele pode ser um portal. Mas atenção, isso não significa romantizar a dor. O sofrimento machuca, despedaça, dilacera. Não há como negar. Porém, quando conseguimos encontrar nele um sentido, ele se transforma em um chamado, uma espécie de iniciação para uma nova versão de nós mesmos. Pense nos momentos mais marcantes da sua vida. Quantos deles nasceram de algo que, à primeira vista, parecia apenas tragédia? A perda de um emprego que, na época, foi um golpe devastador, mas depois abriu caminho para novas oportunidades. O fim de um relacionamento que, inicialmente, parecia o fim da felicidade, mas depois revelou-se um ponto de virada para amadurecimento pessoal. A doença que obrigou alguém a rever suas prioridades, resgatar sua fé, repensar o que realmente importava, é exatamente esse o ponto. O sofrimento é insuportável quando é vazio, mas quando está ligado a um propósito, seja cuidar de alguém, cumprir uma missão ou simplesmente se tornar mais inteiro, ele se torna suportável. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Frankl viveu isso no inferno dos campos e trouxe para nós como um mapa. Na prática, isso significa que, ao invés de perguntarmos por que eu, deveríamos nos perguntar: para que isso? Essa simples mudança desloca o foco do desespero para a possibilidade de transformação. É um convite à coragem de dar significado ao que parece absurdo. Se os campos de concentração revelaram a verdade em sua forma mais crua, nossa sociedade atual revela o mesmo dilema de outra maneira. Vivemos cercados de conforto material, distrações infinitas, tecnologia avançada. Temos mais do que gerações anteriores poderiam sonhar. Mas, paradoxalmente, também somos uma das gerações mais frágeis e ansiosas da história. Por quê? Porque confundimos prazer com propósito. As redes sociais alimentam a ilusão de felicidade constante. O consumo promete satisfação instantânea, mas nada disso resiste ao tempo. É como fogo de palha. Brilha forte, mas logo se apaga, deixando cinzas de vazio. Frankl já havia diagnosticado isso. Quando não temos grandes porquês, qualquer dor, por menor que seja, se torna insuportável. A perda de um celular pode virar um drama. A crítica de alguém pode se transformar em catástrofe. Pequenas frustrações se tornam monstros.
simplesmente porque não temos um sentido maior que nos sustente. Esse é o drama silencioso da modernidade. Temos mais liberdade, mas menos direção. Temos mais escolhas, mas menos clareza. A vida sem propósito se torna um território instável, onde qualquer golpe é suficiente para nos derrubar. Frankl descreveu que o verdadeiro inimigo humano não é a dor, mas o vazio. A dor pode ser moldada, transformada, ressignificada. O vazio, por outro lado, corrói silenciosamente. Ele não grita, mas mina lentamente a vontade de viver. E talvez você já tenha sentido esse vazio. Acordar todos os dias, sem entusiasmo. Cumprir tarefas automáticas, sem enxergar um motivo maior. Estar cercado de pessoas, mas sentir uma solidão que nada preenche. Esse é o vazio existencial que Frankl identificou e que continua devastando tantas vidas hoje. Mas ele também nos oferece a saída. O sofrimento se torna suportável quando é atravessado pelo sentido. Esse é o eixo central da logoterapia, a abordagem terapêutica que Frankl desenvolveu. Enquanto Freud dizia que o homem busca prazer e Adler dizia que busca poder, Frankl afirmou: o verdadeiro motor da existência é a busca de sentido. E quando compreendemos isso, algo muda profundamente. Não se trata mais de evitar a dor a todo custo, mas de encará-la como parte inevitável da vida. E mais do que isso, como oportunidade de crescimento. Talvez você pense, tudo bem, mas isso faz sentido apenas em situações extremas, como guerra ou doenças graves. Não. O princípio se aplica em qualquer nível da vida. Pense na mãe que passa noites sem dormir cuidando do filho recém-nascido. O cansaço é brutal. Os olhos pesam, o corpo pede descanso. Mas o propósito, o amor que a move, dá sentido a esse sacrifício. Ou no estudante que abre mão de festas e lazeres para passar horas diante dos livros. O esforço poderia ser insuportável, mas quando sustentado pela visão de um futuro, torna-se investimento. Ou ainda no paciente que enfrenta um tratamento doloroso. Se ele pensar apenas na dor, sucumbe. Mas quando se lembra de que quer ver os netos crescerem, encontra forças inesperadas. Esses exemplos nos mostram que o sofrimento não precisa desaparecer para deixar de ser intolerável. Ele precisa apenas ser iluminado por um propósito. A dor não muda. O que muda é a lente com a qual a enxergamos. Essa é a chave. O sentido não elimina a dor, mas a transforma em caminho. Frankl concluiu que, enquanto houver vida, haverá também possibilidade de sentido. Mesmo no pior dos cenários, ainda resta a liberdade de escolher a atitude. Essa liberdade é inviolável. E aqui está talvez a lição mais radical. A vida nunca perde o sentido, mesmo quando tudo parece perdido. Sempre há algo a ser feito, alguém a ser amado, uma causa a ser abraçada. O sofrimento, quando ressignificado, não é o fim, mas o início de algo transformador. E essa é a escolha que está diante de cada um de nós. Podemos permitir que a dor nos destrua, ou podemos deixá-la nos reconstruir. Podemos enxergar o sofrimento como inimigo, ou como um chamado. Frankl viveu isso em Auschwitz. Você vive isso em cada desafio do seu cotidiano. A diferença não está no tamanho da dor, mas no tamanho do propósito que você coloca diante dela. Se essa reflexão ressoou com você, inscreva-se no canal Abismo da Mente. Aqui, buscamos resgatar os grandes porquês que sustentam a vida, mesmo em meio ao caos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque talvez hoje você seja o elo que vai ajudar outra pessoa a transformar dor em força.